A teoria do apego, ela sugere que estabelecer um forte vínculo emocional e físico com o cuidador principal durante os nossos primeiros anos, ele é crucial para o nosso desenvolvimento geral. Quando o nosso apego a esse cuidador, ele é seguro, nós sentimos uma sensação de segurança que nos permite explorar com confiança o mundo ao nosso redor. Nós sabemos que temos uma base segura para o qual sempre podemos retornar. E por outro lado, quando nosso apego ele é inseguro, nós hesitamos em nos aventurar ou explorar um mundo que parece assustador e intimidador. Ficamos simplesmente inseguros se podemos contar com um ponto seguro ao retornar. Indivíduos que têm um apego seguro, eles tendem a possuir maiores níveis de confiança. Eles são hábeis em formar conexões com os outros e, consequentemente, eles experimentam mais sucesso em vários aspectos da vida. Em contraste, aqueles com apegos inseguros, eles muitas vezes lutam contra a confiança em relação aos outros. Eles carecem de habilidades sociais e encontram desafios ao formar e manter relacionamentos. Em termos de apegos inseguros, existem 3 tipos distintos. Existe o ansioso ambivalente, existe o ansioso evitante e existe também o ansioso desorganizado. Durante o sofrimento, os indivíduos com os 3 primeiros tipos de apego, eles exibem respostas organizadas. Enquanto aqueles com o tipo de apego ansioso desorganizado, eles podem exibir reações desorganizadas. Para entender melhor essa teoria, vamos considerar um pouco o caso do Sr. e Sra. Smith, que são pais de 4 filhos: Luca, Anne, Joey e Amy. São os 4 filhos da família Smith. Os Smiths, eles são pais amorosos que fornecem afeto, contato visual frequentemente e comunicação calorosa com seus filhos. Eles estão sempre disponíveis para os seus filhos. No entanto, suas vidas tomam um rumo difícil quando o Sr. Smith, ele fica gravemente doente e falece. A Sra. Smith, ela é deixada para assumir a responsabilidade de trabalhar e cuidar dos seus filhos, o que prova ser uma tarefa árdua. Aos 6 anos, o desenvolvimento do cérebro de Luca está praticamente completo e a sua personalidade e visão de mundo ele começa a tomar forma. As novas circunstâncias têm um impacto mínimo sobre ele, porque ele sabe que a sua mãe ainda está lá para ele, como uma fonte confiável de apoio e conforto. Luca continua a se sentir apegado com segurança e mais tarde ele se torna um jovem caracterizado pela confiança e otimismo. Ele possui uma autoimagem positiva. Em contraste, Anne, de 3 anos, ela luta para lidar com a diminuição de atenção que recebe de sua mãe. As mudanças no comportamento de sua mãe parecem imprevisíveis para Anne, levanta sentimentos de ansiedade sobre o relacionamento deles. Como resultado, Anne ela se torna pegajosa, buscando constante proximidade e segurança de sua mãe. Para chamar a atenção da mãe, Anne recorre a elevar o seu estado emocional e gritar. Quando sua mãe finalmente responde com uma reação previsível, a própria Anne se torna ambivalente e esconde as suas verdadeiras emoções. À medida que ela envelhece, os outros eles percebem Anne como imprevisível ou mal-humorada, e a sua autoimagem ela torna-se menos positiva. O seu estilo de apego é classificado como ansioso ambivalente. Por outro lado, Joey, de 2 anos, ele passa os 2 dias com o tio, que o ama, mas acredita que o rigor é necessário para uma boa educação. Sempre que Joey ele demonstra muita emoção ou fala muito alto, o seu tio ele fica zangado e às vezes punitivo. E isso assusta Joey, levando a aprender que, para evitar o medo, ele deve suprimir os seus sentimentos não apenas na presença do seu tio, mas também em outras situações. E quando adulto, Joey ele continua com essa estratégia, o que dificulta a sua capacidade de formar relacionamentos significativos. Ele tem uma autoimagem negativa e o seu estilo de apego é caracterizado como ansioso evitante. Quanto a Amy, que tem apenas 1 ano de idade, ela é colocada em uma creche onde a equipe é mal treinada, sobrecarregada e frequentemente estressada. Infelizmente, alguns dos funcionários do berçário onde Amy está internada são totalmente abusivos, fazendo com que ela se sinta ansiosa perto das próprias pessoas de quem ela busca segurança. E esse conflito ele perturba profundamente a sua compreensão de amor e segurança, levando a pensamentos desorganizados e a confusões.
E ao sentir medo sem resolução, M desenvolve uma tendência a evitar completamente as situações sociais. E na idade adulta, ela se percebe como indigna de amor, resultando em uma autoimagem altamente negativa. E o seu estilo de apego é classificado como ansioso desorganizado. Nossos estilos de apego eles são formados durante os nossos primeiros anos de vida, um período em que não temos a capacidade de comunicar efetivamente as nossas ansiedades, o que pode levar a níveis significativos de estresse. Em resposta a esse estresse, nossas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos nossos rins, produzem hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol. Essa resposta hormonal ela leva a um aumento da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial e aumento do estado de alerta. E quando essa resposta ao estresse ela ocorre com frequência, é chamada de estresse tóxico. O estresse tóxico ele é denominado como tal porque ele tem efeitos prejudiciais no desenvolvimento do cérebro de uma criança e ele enfraquece o sistema imunológico. De fato, durante a fase embrionária ou de uma idade muito jovem, o estresse tóxico ele pode até alterar as expressões gênicas, o que pode ter implicações em nossa saúde muitas décadas depois. Usando o método conhecido como situação estranha, podemos avaliar o estado de apego de uma criança já com 1 ano de idade. Isso envolve permitir que a criança ela brinque com a mãe por alguns minutos dentro de uma sala e depois deixá-la sozinha. Um momento crítico é a reação da criança ao retorno da mãe. As crianças com apego seguro normalmente primeiro abraçam a mãe, depois gradualmente elas se acalmam e voltam a brincar. Por outro lado, crianças com apego inseguro, elas podem apresentar ambivalência ou evitação. Alguns podem continuar chorando incontrolavelmente ou se recusar a continuar brincando. Esses efeitos de longo prazo dessas experiências de apego foram amplamente documentados. É evidente que a qualidade do apego formado nos primeiros anos, ela influencia significativamente vários aspectos das nossas vidas. Pesquisadores da Universidade de Minnesota utilizaram a teoria do apego e fizeram uma descoberta notável. Eles foram capazes de prever, com uma taxa de precisão de 77%, se uma criança abandonaria o ensino médio com base em seu estilo de apego aos 3 anos de idade. Isso destaca um impacto significativo que as primeiras experiências de prazo podem ter nos resultados de longo prazo. Outro estudo realizado na Universidade de Harvard impediu aos alunos de graduação que avaliassem o nível de proximidade que sentiam com seus pais. Notavelmente, 35 anos depois, quando esses indivíduos eles foram questionados sobre a sua saúde, uma forte correlação foi encontrada. Entre aqueles que relataram ter um relacionamento tenso com a mãe, 91% foram diagnosticados com vários problemas de saúde, incluindo doença arterial coronariana, hipertensão e alcoolismo. Por outro lado, aqueles que relataram ter um relacionamento afetuoso com a mãe tiveram uma taxa muito menor de diagnóstico de saúde ruim, de apenas 45%. Essas descobertas elas ressaltam a profunda influência das experiências iniciais de apego em vários aspectos de nossas vidas, incluindo educação, bem-estar mental e saúde física. É claro que os primeiros anos merecem uma atenção especial devido ao seu impacto duradouro no nosso desenvolvimento e bem-estar geral. Os primeiros anos servem como base para comportamentos e experiências subsequentes. Uma criança que se sente seguramente apegada aos 2 anos de idade, ela tem mais chances de formar amizades e navegar pelas interações sociais com sucesso no jardim de infância. A cada interação positiva, sua visão de mundo é reforçada, levando ao desenvolvimento do otimismo e a capacidade de construir relacionamentos saudáveis ao longo de sua jornada educacional, profissional e pessoal. Por outro lado, crianças com apego altamente inseguro, eles podem perder essas oportunidades de crescimento e conexão. Suas primeiras experiências de insegurança podem prejudicar a sua capacidade de formar e manter relacionamentos, impactando o seu desenvolvimento social e emocional. O renomado psicólogo John Bowlby, um pioneiro na teoria do apego, supostamente ele declarou: "O que não pode ser comunicado à mãe, não pode ser comunicado a si mesmo." Em outras palavras,
Os indivíduos que se sentem apegados de forma insegura, eles podem lutar para compreender verdadeiramente a si mesmos e suas emoções. Para obter uma compreensão mais profunda de sua própria identidade e sentimentos, eles podem precisar mergulhar em suas primeiras experiências de apego e explorar as causas profundas de suas inseguranças. Reconhecer o significado das primeiras experiências de apego e o seu impacto na autopercepção e nos relacionamentos pode fornecer informações valiosas sobre o crescimento pessoal e a cura para aqueles que experimentaram apegos inseguros.